bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é sobre joguei pedra na cruz. Quando a tua vida tá travada, tudo tá travado. O que isso quer dizer? Como isso pode te trazer alguma lucidez? Bem-vinda, Tati. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sempre com essa pegada de um campo mais leve, de uma forma mais leve, mas com muito ganho de consciência e na pegada terapêutica e energética. A Soninha já tá chegando. Hoje a Shirley tá no aeroporto, para lá e para cá. Vamos ver se ela vai conseguir conexão estar junto com a gente, né, Sônia? Oi. Oi, boa tarde. Tinha falado bom dia lá. Eu falei assim, gente, é boa tarde já. Tava Já falando que estamos em julho. Em julho não, em junho. Ó, tô toda atrapalhada aqui nas estamos no datas. finzinho, calma, tá adiantado, tá querendo férias já, né? Não, é porque eu olhei aqui, eu falei, nossa, já quando que é julho mesmo? Já é essa semana, né? Sempre Verdade. julho, metade do ano, já passou metade, né? Já Sábado, estamos 1º de julho, sábado já. 1º de julho, então a gente Acabou já meio ano. ultrapassou metade, acabou meio ano. Então aí eu tava pensando, falei, nossa, porque alguém tinha me falado, acho que foi a minha manicure, nossa, tá tudo muito rápido, daqui a pouco já é Natal. Eu falei, já? Eu falei, nossa, mas como assim? Cada ano que passa é mais rápido, você não acha? Parece que tem menos É, horas o dia. Dizem uns estudos que isso é isso, verdade, né? Que são só é isso 16 mesmo. horas de fato, né? Só De tempo. 16 horas de fato, por isso que a gente sente que tá tudo muito rápido, mas é ao contrário do nosso tema. Se eu tô sentindo que tá travado, que a coisa não tá andando, né? Onde está a minha percepção, né? Nesse aqui, nesse agora, nesse tempo que eu não estou percebendo o que está acontecendo aqui na minha vida, né? Que você estava começando a dizer, né, Chan? Uhum. Ai, E entrou um cisto. aí, entrou um cisto, tô vendo que você está aí lutando com cisto. Se quiser, Vai lá. se tiver um espelhinho aí, quiser tirar, eu sempre comparo, né? Eu gosto assim de perceber quando eu estou assistindo alguma coisa, como a nossa vida, nossas vidas, né, são muito parecidas, nós seres humanos, porque nós somos humanos, então a gente tem tudo muito parecido. E algumas coisas que a gente vai aprendendo a realizar, né, que a gente vai fazendo como humanos, vai nos mostrando caminhos, né? E a gente, com a experiência, a gente vai mudando e expandindo a nossa percepção. Mas eu só consigo expandir quando eu vivo realmente uma experiência. Por isso que no mental não se cria nada, porque eu tenho que sentir que eu estou expandindo. Essa percepção de que a vida parou, de que, nossa, tá um caos, eu não estou conseguindo avançar, que parece que nada tá dando certo. É aquela. Não sei se você já jogou videogame, Chan. Quando Já. os personagens, né? A gente está jogando um jogo e a gente entra ali no personagem e tem as fases que ele vai passando, quando ele tem que ultrapassar uma fase, é como um salto que ele tem que dar para sair daquele lugar. Se a gente não consegue, a gente que está fazendo ali, jogando, o que, que o personagem ele fica, dependendo do meu jogo? Ele fica indo sempre para o mesmo lugar. Sempre, parece que ele está sempre batendo a cabeça naquela mesma paredinha. Eu vejo, eu estou mostrando para ele que, nossa, tem essa possibilidade, vai por essa escada, desce lá para o porão, sobe, você pode voar, você tem a capacidade. Eu não consigo usar os manuaizinhos lá, não consigo perceber e ele não fica, ele não anda, ele sempre bate a cabeça no mesmo lugar. Só que tem possibilidades, né? Quando a gente vai percebendo que a vida vai ficando assim, poxa, eu tô no mesmo jogo, voltei para o padrão aqui, né? Tô batendo a cabeça aqui, não tô conseguindo sair desse lugar e vai doendo, vai doer até você falar, para, não aguento mais bater a cabeça aqui
Não importa mais, eu vou pular por essa escada. Aí eu faço o movimento. Só que esse é o, vamos dizer assim, o excesso, né? Vai lá para aquele lugar do não aguentar mais. Mas a gente pode também, né, ir se percebendo num lugar, como que eu faço para sair de certos lugares que eu vou colocando uns enroscos na minha vida. E aí eu posso me olhar. Só que aí eu tenho que começar a me perceber como que eu funciono. Essa é a grande ideia. Porque o manual está dentro da gente, né? Nenhum bebezinho nasce lá com o manual, senão os pais seriam, nossa, que bom, esse aqui funciona assim, gente, é assim, assim, Nossa, assado. Não maravilhoso é? seria. Seria maravilhoso. E aí a pessoa cresce e ela tem que aprender a pegar o seu manualzinho e ir decifrando ali. E a gente o que menos faz é ler manual. Quem lê manual de um Eu celular que não, compra? eu não, Quem nenhum. compra? Nem eu. Ah, tem que ler para você. O manual do carro. Gente, aquele manual do carro. Não sei quem já leu o manual do carro, né? Só quando o carro dá algum problema, vai, vamos lá ver no manual, né? Os Quando o engenheiros leem computador. tudo. Os engenheiros leem tudo. Ah, só quando também precisam resolver, né? Quando precisa resolver, todo mundo vai lá procurar, e é bom. E fala, nossa, eu não sabia disso, agora estou sabendo. Mas a gente tem um manualzinho interno que a gente vai percebendo, pelas experiências, que elas sempre estão voltando, como que eu posso fazer melhor? Como assim? Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor de matemática muito rigoroso. E todo mundo tinha medo dele, e ele falou assim, numa aula, ó, eu já passei essa matéria aqui. Semana que vem, daqui 15 dias será a prova dessa matéria, eu não vou voltar nela. Vocês que estudem, se virem, façam grupos, porque eu não vou voltar, já dei. Eu não entendi nada da matéria, nada, eu fiquei em desespero, assim. E aí eu falei assim, eu fui falar com uma menina também da sala, ela falou assim, eu também não entendi, mas eu achei que era pouca vontade dela, minhas amigas nenhuma tinham entendido também. E eu, claro, como nerd, eu falei assim, não, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa. Eu procurei uma professora particular e falei assim, eu vou ter que fazer aula, um monte de aula. Eu fiquei tão preocupada, porque eu tentava olhar para aqueles números, eu não entendia nada, era só desespero. E aí eu fui na casa, eu lembro que eu fui na casa dessa professora particular, que era bem pertinho da escola, muita gente indicou ela, então acho que ela. Depois eu fiquei pensando, será que ela era, né, ali um apoio do professor, porque todo mundo foi nela, né? E ela muito simpática, ela estava tão descontraída e eu fui tão tensa, e eu falei assim, nossa, não acredito que ela vai saber isso. Será que ela vai saber me explicar mesmo? Será que um dia eu vou conseguir entender esse negócio? Eu acho que eu não sei, eu não aprendo. A gente já começa com as nossas neuroses. Eu não aprendo, é muito difícil, aquela coisa toda. E eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela estava descontraída, e aí ela falou assim para mim, você não acredita, hoje eu acordei com um piriri, então me desculpa que eu vou ficar tendo que levantar da aula toda hora para ir ao banheiro. Aí eu falei, nossa, então ela nem vai me dar aula. E ela estava com cheiro de creme, que isso ficou na Ufa, minha mente, né? Um cheiro de creme na mão, creme nível, alguma coisa assim. E aí ela pegou, ficou dando uma olhadinha na matéria. Aí ela falou assim: tá bom. Aí ela fez um exercício e ela virou o papel para mim e falou: Sônia, é assim. E ela foi fazendo, foi fazendo. E quando ela foi fazendo, é como uma outra dimensão foi se abrindo. Porque eu falei assim: é só isso? E ela foi fazendo e eu fui entendendo. E ela foi entendendo. Aí ela chegou até o final, era uma conta grande, eu não sei se era um desenrolar do log ou alguma coisa assim, eu não lembro. E aí, porque vou ficando mais difícil a matemática, né? E aí eu lembro que era uma conta enorme, mas que não era tão difícil. Quando ela começou a desdobrar para mim. E aí ela falou assim: agora eu vou lá ao banheiro, você tenta fazer uma? Eu falei: tá bom. Aí ela foi e eu peguei e comecei a fazer. Eu falei, gente, será que é só isso mesmo? E eu não consegui. Por que, que ele não explicou desse jeito? Por que, que ele não falou que era desse jeito? Ah, ela voltou, ela falou, você conseguiu? Aí eu falei assim, eu fiz assim. Ela falou assim, você conseguiu. Então vamos fazer as outras. Aí ele tinha passado uma lista de 10 para a gente estudar.
Aí eu fazia, ela mostrava, ia ao banheiro, eu fazia, e fiquei lá. Ela falou assim: você precisa de mais aula? Eu falei assim: ah, eu acho que não, parece que eu já sei. Mas eu fiquei tão intrigada, eu falei assim: por que, que eu não dormi? Eu fiquei tão nervosa, eu chorei um dia inteiro, porque eu não conseguia. E era só aquilo, depois eu fiquei pensando. Aí tirei 10 em matemática. Aí eu falei assim: nossa, não é possível que era só. Eu fiquei muito tempo inconformada. Por que, que era tão fácil? E eu fiquei muito desesperada. Muito, 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 muito. Por que eu tô falando essa cena? Porque a gente volta. Quando a gente está passando por uma situação e a gente começa a desesperar, começa a entrar em um pânico, né? Volta, porque assim, ou eu encontro um caminho, ou, de qualquer maneira, ou eu vou falar com uma pessoa, e hoje é mais fácil ainda, que a gente está entrando na era de aquário, Internet. tem todos os vídeos, tem internet, posso procurar, né? Mas às vezes quando a pessoa está desesperada, nem ler ela consegue. Uhum. E aí eu vou lá. E eu começo, não, eu quero saber sobre isso. O que mais que eu posso fazer para entender isso? O que não está dando certo, né? E aí, quando eu falo ou eu coloco a minha questão, eu falo, ah, então eu posso fazer isso. É como se expandisse o meu cardíaco, o meu chakra cardíaco, e eu falo, ah, agora eu posso. Então agora eu vou. Agora eu posso tomar uma decisão. Agora sim, eu saio daquela tela mental, daquela neurose que eu me coloquei, expando um pouco mais a experiência e uso. Mas quando eu não me conheço, não sei como eu funciono, eu estou sempre vivendo, vamos dizer assim, as pessoas falam, matando, como que é? Um cachorro a grito, Bom, um grito. leão por dia, é a pessoa vivendo na urgência. Então a gente se acostumou a viver resolvendo urgências na nossa vida. Tudo é urgente. Então vou resolver o que é urgente por cima e o que é essencial, o que tem que rodar mesmo na vida, eu vou deixando de ladinho. E aí parece que tudo para, porque assim, eu não estou fazendo. Eu estou lá batendo a cabecinha na parede vamos dizer assim, do meu videogame, da minha vida, e tem tantas possibilidades, mas eu estou sofrendo ali. Cada vez que eu bato, dói mais, dói mais, dói mais, dói mais, né, Chan? E é interessante, né? Porque assim, a gente vai tendo mais do mesmo, porque a gente está tão Uhum, preso naquele tipo de pensamento, naquela situação, ou preso às necessidades básicas que nos prendem ao planeta, à sobrevivência, né? Chakra básico. Então, uhum, eu preciso do dinheiro, eu preciso do emprego, eu preciso desse relacionamento para me sentir bem, eu preciso trazer comida para minha família. Então, você vai ficando uhum, tão preso nessas preocupações e aquilo vai ficando com uma necessidade, que nem você falou, vai ficando tão urgente tudo isso e tão uhum, real e que você vai não tendo tempo para ir olhando para as coisas que você pode até olhar de uma forma diferente, ou que nem você uhum, falou, ir em busca de algo na internet, ou assistir um filme diferente, né? As pessoas normalmente vão lá assistir filme, assistem sempre policial, sempre o mesmo uhum, estilo. Elas não. Normalmente eu vejo, né, que as pessoas não gostam de ficar oscilando nas coisas, né? Elas querem sempre o mesmo uhum, ritmo. E eu acho que uhum, isso, ao meu ver, e vejo por mim, eu sou uma pessoa que meu marido fala, pelo amor de Deus, né? Socorro, você se deixar, nunca quer ir no mesmo lugar. Você sempre quer ir no lugar diferente. É? Porque Eu assim, também sou assim. eu gosto de assistir filme científico, eu gosto de assistir filme policial, eu gosto de assistir filme com suspense, né? Eu gosto de me conectar às pessoas das mais diversas formas, porque você vai aprendendo com cada um. Então, se eu pego alguém que é muito triste, muito depressiva, e eu conheço e vou entrando naquele universo daquela pessoa, para mim, expande isso. Porque por mais que seja difícil eu entender o que ela está passando naquela dificuldade, porque eu não passei por isso, ela me abre um universo de possibilidades na minha cabeça, né? E se em algum momento da minha vida eu me deparar com aquela situação,
automaticamente eu vou lembrar daquilo. Puxa, aquela pessoa passou por isso, por isso, por isso, e eu não entendia. Nossa, como é que foi mesmo que ela resolveu, né? Como é que foi mesmo? Quais foram as palavras que eu dei para ela de apoio moral? O que, que eu falei para ela? Você vai buscando nessa riqueza de troca humana que a gente tem, você pode buscar essas possibilidades de abrir o seu universo. E uma das coisas que mais talvez as pessoas se deparem é exatamente ao contrário. Quando você está presa numa situação, você só enxerga aquela situação, né, Sô? Uhum. Se eu estou com um problema financeiro, realmente é um problema sério. Ninguém está falando que não seja um problema sério. Você precisa do seu sustento. Mas é que você vai se Uhum. desgastando tanto energeticamente, a sua mente trabalha tanto focada só naquele, como eu vou conseguir, como que eu vou ter dinheiro, meu Deus, as contas estão aumentando, meu Deus, eu não sei o que lá, né? Você vai diminuindo o teu campo energético a ponto de não conseguir atrair nada de novo, porque você está Uhum. presa naquele círculo, naquela condição que você está pondo na sua vida, como um grande holofote, né? E a Uhum. ideia é que a gente possa trazer, sair desse holofote, né? Então, quais são as possibilidades, quais são os exemplos, o que, que eu posso fazer, movimentar para que eu consiga sair desse grande holofote negativo que me puxa para baixo, que me contrai a minha energia, que faz com que a minha mente fique pesada, com dor de cabeça, que traia problemas no teu corpo físico, né? Porque essa contração de energia, esse fluxo energético não vai, né? Começa a dar problema de pressão alta, de tontura, começa a desencadear uma questão química no teu corpo que vai te trazendo uma situação de mais impotência, né? De mais prisão, né? O pessoal fala, né? A gente usou que joguei pedra na cruz. Eu também lembrei quando eu estava pensando assim, nossa, o urubu pousou na minha cabeça. Eu já usei essa expressão em alguns momentos na minha vida. Nossa, o urubu pousou aqui, não sai, meu Deus, né? Eu quero que ele saia, eu quero que ele voe. O que eu posso fazer para poder enxergar algo além Uhum. deste problema, né? Porque é Uhum. nesse ponto que a gente vai indo de saber que tá difícil, de saber que você quer sair, de muitas vezes você tá até querendo se movimentar, né? Muitas vezes você Uhum. tá fazendo um esforço, tá tendo uma ideia, vai, você, uma pessoa fala, você vai lá e também quer ir atrás daquela situação, mas como a tua energia, como o teu olhar tá tão preso naquele problema, eu ouvi a frase que eu adorei. Parece que você está com um delay. Parece Uhum. que você nunca chega na hora certa, no momento certo, no local certo, Uhum. né? Uhum. Uma coisa que realmente para muitos, e todo mundo já se viu em situações assim, né, Soninha? E essa coisa do delay, essa coisa de não estar no lugar certo, de que joguei pedra na cruz, é também um lugar muito, muito que todos nós temos, que é o lugar da vítima, né? Parece que o mundo inteiro resolveu apontar o dedo para mim, parece que só a minha vida está dando errado, parece que só eu não fui a escolhida de Deus, Tudo que eu faço então está errado, né? tudo que eu Nada que eu faço está faço está certo. errado. E aí, esse lugar, eu vou me sentindo como? Vítima, né? Vítima da situação, vítima do mundo, fico me sentindo sem forças para sentindo incapaz, né? Com uma sensação de incapacidade de fazer algo, sendo que há possibilidades. Por que que eu estou insistindo nesse há possibilidades? Porque não existe nada, né, que a gente viva, que não é para a gente viver. Porque, como já Einstein dizia isso, nem sou eu, né? Deus não joga dados com ninguém, com nada. Tá tudo por nós. O que que eu não estou conseguindo?
sair, porque eu tenho o meu controlezinho ali na minha mão, no sentido de o que eu quero fazer para mim agora, né? A Tati, ela fala, talvez a dica seria não excluir nada, deixar chegar a energia, acolher, se perguntar aquilo que está a serviço de quê? Vou ler aqui o que a Eduarda coloca. Adoro essas vivências de vocês. Nos dão força e nos encorajam para a ação. Que é isso, né? Tá, ô Tati, quando você fala, né, de acolher, é difícil acolher o que dói, né? A gente não quer acolher isso, porque dói. Agora, se eu conheço, vai ficando um pouco mais fácil. Mas a minha primeira ação, se eu estou vendo ali um cão latindo, rosnando para mim, eu não quero acolher. Eu tenho medo, muito medo dele. Tenho medo dele me morder se eu chegar perto. Quem vai chegar perto quando tá assim, um cão raivoso? E nossas emoções ficam assim. E a gente fala: opa, isso aqui não, eu quero excluir. A primeira coisa é excluir, o que, é que eu faço para sair? Né? Eu quero, quando a gente, né, abre aqui os tratamentos, o que, é que eu faço para tirar isso da minha vida? O que, é que eu faço para quebrar tudo isso? Né? A primeira coisa antes de quebrar tudo isso, antes de excluir, eu tenho que acolher, tenho que entender que aquilo é meu, né? Em algum momento da minha vida, aquilo foi necessário para mim, se nada é por acaso. E aí, quando eu começo a olhar para essa consciência, porque tudo é consciência, o que a gente chama de blocos também é consciência, eu trago para mim, e eu me reconheço. Eu reconheço que naquele momento eu tive essa dificuldade, né? Gerei isso na minha vida. Então, lá, quando eu conto essa experiência, que eu fiquei desesperada, chorando, sem dormir, porque eu achei que eu não ia conseguir aprender aquela matéria de matemática, e depois eu vi quanto que era fácil, né? Mas eu podia ter achado que nunca era fácil. Eu podia ter desistido de estudar, mas não estava dentro da minha programação, vamos dizer assim. Não é do meu feitio desistir de estudar, desistir de alguma coisa, né? Assim tão fácil. Mas se outra pessoa tivesse desistido, era do feitio dela. Era da vivência, tudo que a levou para que naquele momento ela falou: ah, eu vou chutar o balde aqui, eu não quero mais saber. Deixa que o ano que vem eu volto para uma outra escola, aprendo com outra pessoa e para mim tá tudo bem. É a vida dele. Tá errado o que ele está fazendo, tá certo? Não existe errado ou certo. A energia, ela não é negativa nem positiva. Nós que colocamos essa conotação nas coisas. A gente que vai colocando peso nas coisas. Eu acordo, está chovendo, né? Eu posso trazer a sensação do pior dia de chuva para mim e ficar com medo de sair de casa e entrar numa dor porque eu tenho que chegar em tal horário e ficar desesperado e entrar numa crise de ansiedade e chegar no lugar com crise de ansiedade porque fiquei com medo da chuva. Ou eu posso, aí já é com consciência, acordar e falar: nossa, hoje está chovendo. Eu sei que eu passei por muitas situações num dia chuvoso. Que num dia chuvoso, o meu carro, ele pode ficar mais instável na rua. Pode acontecer porque as pessoas ficam com uma visão mais baixa, porque fica embaçado. Ah, então, acho que desse dia que está chuvoso, eu vou de Uber, mesmo sendo mais caro. Ou nesse dia que está chovendo, eu vou combinar com as pessoas para eu fazer trabalho home, em casa, ou eu aí, mas é porque eu já me conheço, né? Ou não, eu vou assumir isso e vou falar: não, eu vou mesmo dirigir, vou acordar uma hora mais cedo, vou devagarinho, vou fazer um caminho assim, assim, assado. Eu vou criando estratégias para a minha vida quando eu passo a me conhecer, quando eu passo a trazer para mim que aquilo que eu vivi não foi para me derrubar, mas isso é um processo, né, Jean? É um processo de tratamento, é um processo de se conhecer, é um processo de se olhar, que parece que vai ficando, nossa, você lida fácil, não é que é fácil, né? Pode até parecer mais fácil mesmo, mas por quê? Eu sei da ajuda. É igual aquela professora minha, que foi lá mostrando e foi falar: ai, gente, isso daqui.
não acredito que eu não percebi antes, que era tão mais simples do que eu imaginava, né? Mas para isso eu tive que passar por toda uma turbulência e procurar essa professora. Eu tive que fazer um movimento, eu tive que assumir que eu não sabia, que estava O difícil para processo é mim, lindo, né? né? O processo é lindo, né, de se autoconhecer, né? É uma coisa, é algo É, que você demora para engatar. Vou ser sincera, por exemplo, uhum, vou dar a minha experiência. Olha só, eu sempre fui terapeuta, trabalho com massagem há 20 e tantos anos, então sempre fiz vários cursos, né? Abertura de consciência, você vai. Só que você chega em momentos da sua vida exatamente do tema. Você está travado naquele determinado uhum, tema, né? Você não consegue, você vai se acostumando tanto com ele na sua uhum, vida, com aquele certo problema, com aquela dificuldade, você vai se moldando tanto a tudo aquilo, que quando você vê, já se passaram 5, 6, sei lá quantos anos, e você vai nesse processo de se sentir ou vítima, né? Tudo isso que a gente vem falando sempre, mas você vai entrando naquele processo de acomodação que aquilo vai ficando tão normal. Tá ruim, tá péssimo, tá desconfortável, você tá saindo totalmente da sua essência, só que você não tá dando conta. Até que vem um movimento, a vida faz um boom, muitas vezes, né? Tipo, te dá um empurrão, já que você não vai, deixa eu dar uma ajudinha para você, né? E a gente vê isso com olhos ruins, porque quando a gente está no meio daquela tempestade, isso se torna muito pesado, muito denso, né? Porque, né, entra uhum, no vitimismo, ai, por que isso comigo? Por que não sei o quê? Eu sou tão religiosa, às vezes também, né? Eu faço tudo certinho e nada tá dando certo, porque tudo isso está acontecendo na minha vida. E aí, quando você vai passando aqueles obstáculos e vai na busca do seu autoconhecimento, vai de fato para a terapia, né? Vai de fato para um tratamento que vai estar em você. uhum, Porque tudo vai junto, mas a hora que você decide, eu vou fazer tal coisa, porque eu quero olhar isso, as portas começam a se abrir. E aí é que eu estava falando, esse processo é dolorido, mas é lindo. É lindo se uhum. conhecer, né? É lindo despertar e entender que falava, nossa, essa matemática eu estava fazendo tanta, né? Que eu estava com tanto medo para aquilo, e olha, foi simples. Então a vida, às vezes, fala assim, nossa, era só eu querer parar de ser tão controladora. Como se fosse fácil deixar de ser controladora, né? Mas, assim, puxa vida, eu começo com o meu respeito ao outro quando eu também estou respeitando a mim e ao outro. Então, se eu estou controlando demais a vida do outro, é legal ser controlada, né? Então, opa, peraí. Puxa vida, eu posso tentar fazer o contrário, eu posso ir fazendo um movimento diferente. E é esse movimento diferente que você vai fazendo e vai despertando, e é lindo, e é longo, e talvez quanto mais consciência você tem, mais você vê que você tem um monte de coisa para olhar, mas você entra no fluxo. É um fluxo do Uhum, universo, é o fluxo da sua essência, né? A gente não tem que vir fazer as coisas para sofrer. Muitas vezes as nossas escolhas, como a nossa amiga Tati pôs aqui, exatamente, Tati, as portas estão abertas, né? E a gente é que tem que fazer a escolha de qual porta você quer aberta. Você quer a porta uhum, fechada porque a vida inteira esteve fechada e você não tem coragem de abri-la? Ou você quer passar por aquela porta? Ou você quer ir para outra porta aberta? Tudo na vida tem as suas escolhas, né? E às vezes a gente paga uhum. preço caro, por escolher ficar nessa porta, nesse quentinho, nesse confortável, só que não, tá mega desconfortável, né? Você Tá chora, doendo, tá tá sofrendo. doendo, você tá com raiva, você chora, você tá com remédio de antidepressivo, você Uhum, né, não dorme direito, muitas horas sem dormir, mas você não tem a, a, a ação. Porque tem um amigo meu que falou, muito querido, que falou assim para mim uma vez:
tem coisas que ninguém pode te ajudar. É só você que pode dar o passo. É só você que pode despertar. Ele falou isso para mim há 5 anos atrás, quando eu tive o processo do câncer, tudo. E sempre isso me vem à mente, porque quando a gente está terapeutizando com os nossos pacientes, tudo, né, alunos e tudo mais, a gente percebe esse processo. As pessoas, muitas vezes, elas querem, como você falou, Soninha, que tire da frente, que resolva, que aquela pessoa saia da vida dela e tudo vai resolver. E não é por aí, porque muitas vezes é aquilo que você precisa desenvolver de habilidade. Você precisa abrir os seus olhos, deixar, abrir os ouvidos e deixar entrar mais, falar menos e ouvir mais, sentir mais. Então para você um grande aprendizado, só que você rejeita, né? Você nega aquilo, você quer que suma da sua vida. E tem coisas que não vai dar, outras coisas dão, muda a sua atitude, vai em busca, né, de um novo olhar, vai em busca de novas conexões, se centra mais, a vida vai fluir. Mas tem outras que você vai ter que lidar com aquilo, porque é aquilo que você também se comprometeu a se desenvolver, né? É isso mesmo. Quando você cita o câncer, né, as doenças em geral, ela vem como o grande empurrão do universo. Olha, você não está se percebendo, né? E não é castigo. A gente não está em nenhum momento aqui é castigo. A gente causa. A gente é causador. Então, a gente tem que lidar com as consequências. E às vezes a gente não quer lidar com as consequências, né? Então, uma dessas leis universais é quando essa psicossomática vem para o corpo, né, seja em forma de doença principalmente, eu paro totalmente. Quando a pessoa está doente, né, ela fala, ou vai ou racha. Eu quero mudar. Porque ela percebe que ali ela pode ficar com ela, né? Uma pessoa que tem um processo de uma doença que ela tem que parar como câncer, você não pode continuar, por exemplo, fazendo massagem, né? Tem que, durante o tratamento, vai ficando mais enfraquecida, tem que ficar Yoga, mais em casa. a vida para. Yoga nem pensar, É um a vida tempo que você para. para. É para É, você. Olha, é para você. se encaixa, Isso. né? Vem cá, ó, você travou em todos os lugares aí. Agora, para destravar, essa é a chave. Então, você pode pegar essa chavinha, né, e dar uma rodadinha. Ela fala, ai, tá bom, eu vou olhar para esses montes de monstrinhos do meu emocional que estão aqui e vou chegar perto deles e vou ver o que eles precisam, vou ouvir aqui onde que estão essas questões, vou me trabalhar. Aí a pessoa geralmente começa a fazer muito mais orações. Ou ela pode cair realmente no vitimismo. Ela pode falar, ah, e agora mesmo que eu morri de vez e se entregar? Pode, dependendo do que ela tem dentro dela ali de conteúdo. Mas ela pode aproveitar essa oportunidade como você aproveitou, né? E falar, tá, vamos lá, essa lição aqui que eu tenho que aprender agora, essa é a minha matemática, né? Que eu tenho que aprender. Então, vamos lá ver como que eu passo por esse processo para entender, né, essa provinha, que vem as provinhas para a gente, né, a todo momento. E você me lembrou, você citando, né, eu atendo uma pessoa que ela passou por um processo, já é bem mais velha, e ela fazia meditação no centro budista, e a pessoa que atendia, como que chama a pessoa que é do centro? Gente, eu não sou de nenhuma religião, Médium, mas eu gosto. Cambono. Não, budista é quem atende, é o. Ah, não sei. Gente, eu esqueci aqui. Não, é como se fosse o sacerdote, mas eu sei que não é sacerdote. Lá, é, ele, ele falava para ela, toda vez que ela ia, né? Você, né? Não dá mais para você viver nessa situação. Você precisa fazer tal movimento. Olha a vida mostrando para você. E você não faz, você está insistindo.
né? Até que aconteceu algo muito assim sério na vida dela, e ela foi lá falar com ele, e ele perdeu totalmente a paciência com ela. Imagina um ser num templo budista, um sacerdote, e falou que ele ficou muito bravo. Falou assim para ela: você não enxerga? Quem que você. Ela falou que lembra das palavras. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Para não fazer o que você precisa fazer. Se levanta, faz, vai trabalhar, se vira. Olha o que você está fazendo. Você não vê sua capacidade? Aí do E vitimismo. aí ela ficou tão acabada, tão. Ela falou assim: nunca mais eu volto aqui. Mas ela chegou em casa com o quê? Com um dos Uma instintos frase. ativados, que é a ira. E com a ira. Orgulho Ah, ferido. aquela ira, aquela energia, ela montou um comércio que ela sustentou toda a família dela, Movimentou. né? E movimentou, né? Então ela é tida como lá no meio, numa cidadezinha que ela vive, ela é referência, né? Como aquilo que ela fez. Ela nunca mais voltou lá, mas ela lembra que foi por ele, né? Quando ele ficou falando, foram 7 anos lá falando para ela. Acho que imagina todo dia você ir para um templo budista e falando a mesma coisa e a pessoa falando, ó, você tá vendo esse caminho, você tá vendo que aí vai dar algo que não é favorável para você, né? E ele falava sempre, ela falou que ele sempre repetia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí um dia ela foi desesperada para lá, porque aconteceu assim, a vida vai travando, né? Foi um momento assim, que ela perdeu tudo na vida dela. Tudo. Não tinha uma mão para dividir com os filhos. Imagina, né? A E gente aí fala, ele estava no fundo do buraco, né? Que é assim, parece que é o estava no fundo do fundo, a buraco. vida Você não tem mais travou. para onde cair, E, né? a, e aí ela se reergueu assim. É claro que depois ela viveu outros processos, foi, né, acontecendo outras coisas na vida dela, teve os irmãos se juntaram, fizeram um acolhimento X para ajudar nas questões de logística. Quem tem criança tem que ter muita logística, né, para poder se dedicar ao trabalho. Mas ela se dedicou, então ela é referência nesse lugar, nessa comunidade, nessa família, com o comércio que ela montou. Então, às vezes, é, a vida vai, e as pessoas ao nosso redor são todos nossos professores aí. São todos esses professores de matemática, são todos esses sacerdotes, são todos esses conselheiros, né? Que às vezes estão falando a mesma, às vezes você nem quer falar, você fala, já sei que aquela pessoa vai falar para mim, nem vou falar mais para ela, né? Porque às vezes a pessoa vai repetindo, tá vendo, a pessoa vem e fala, mas como assim? Tá aí, né? Eu falo aqui porque nós duas somos psicanalistas espiritualistas, a gente não vai nesse embate. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, com uma amizade, tem esse desfecho porque a pessoa não aguenta, fala, nossa, não aguento mais. Você faz sempre a mesma coisa, você no relacionamento, você age do mesmo jeito. E você vem de novo, assim, chorando, de novo, de novo, de novo. Muitas amizades terminam por conta disso. Aí a pessoa se toca, dá aquela raiva, mas a pessoa se toca, nossa, acho que foi isso mesmo. Acho que lá no fundo ela quis me dizer que realmente eu não queria e estou me forçando a fazer algo que está sendo contra, que a gente aqui, o Reconexão Essência, contra a minha essência, né? E aí e aí eu volto, né? Porque nossos exemplos é o que a gente vive, né? No meu processo, quando eu estava fazendo no começo uma sessão também, Xande, de psicanálise, É. a Márcia falou para mim: para que você vai fazer bolo? E ela falou tão brava: para que você está fazendo A gente bolo? faz até assim. Hã? Né? É, né? Oi? Eu falei: como? Ela falou: para que isso? Né? E eu falei assim: ué, isso é tão simples. Eu não estava entendendo o que ela estava querendo dizer com aquilo, né? E aí eu fui percebendo, né, o quanto que na nossa vida
a gente vai, por conta de todo um julgamento, você é egoísta se você não faz, você não está cuidando direito, né? Ainda mais nós que temos o nosso, estamos no feminino. Ah, porque isso, porque aquilo, eu vou me dissolvendo, né? E aí eu não me dou a melhor parte. Se dar a melhor parte não é ser egoísta, né? É colocar oxigênio primeiro em você. Se eu preciso de força, eu tenho que me dar a maior parte e fazer acontecer. Que se eu estou mexendo ali com as questões, né? Mas não, o que que a gente quer? Por conta de outra criaturinha nossa ali dolorida, né? Que é a boazinha, o bonzinho, o que que eu faço? Ah, eu vou fazer. Ah, eu tenho que, né, cuidar disso tudo. E aí o que era para eu fazer mesmo, que abrir muitas portas, muitas possibilidades, eu deixo para depois. E aí eu vou deixando para depois, para depois, para depois. Quando eu me vejo, tem várias pessoas dependentes de mim, né? E aí eu não posso, eu me vejo ali num Presa, né? lugar em que presa, e aí, nossa, tô sufocada, ninguém me ajuda, tô aqui, não consigo fazer mais nada, não consigo dar rumo à minha vida, tudo travou, porque olha como aquela pessoa ali depende de mim, como isso só depende de mim para sair, como aquilo só depende de mim, pronto, você travou não só a sua, mas você criou um monte de coisinhas ali junto com um monte de outras pessoas, né? Que eu não tiro a a responsabilidade de ninguém, porque cada um vai se colocando também. Mas se eu tô nessa consciência, se eu tô trazendo essa consciência, eu percebo que, poxa, eu não preciso, eu entrego para cada um que é deles, né? Porque eu vou me colocando nesse orgulho, né? De que o outro é incompetente. Se eu quero controlar, automaticamente eu estou dando um sinal de que eu posso mais. Eu tenho mais visão, e eu tendo mais visão, eu pego mais coisas para eu fazer, porque eu não confio. E se eu não confio, eu tenho que dar conta de tudo, menos de mim mesma. Porque aí eu vou criar uma rede ali que as coisas só funcionam quando eu estou, porque eu não confio. E olha que embrulho que a gente vai ficando na nossa vida, né? Ai, mas e os meus afetos? E eu vou largar tudo? Nunca a gente vai conseguir largar nada disso. Mas a gente vai entrar naquilo que a gente mais quer, que é uma liberdade interna, dar, ser livre e dar essa liberdade, porque o meu cérebro, vou trazer o Einstein aqui de novo, o meu cérebro é igual ao de todo ser humano, seja ele o Einstein ou um mendigo. Todos têm o mesmo tipo de cérebro, todos têm a mesma possibilidade, todos têm capacidades. Se você quer controlar algo, se você acha que tudo só sai, se você, né, da maneira que você acha que é melhor, né, você está colocando o outro como incapaz, né? E aí, se ele acha que o outro, se você acha realmente que o outro é incapaz e essa pessoa tá nessa vibe, ela vai ficar ali, onde tem um sufocado, né? Vai ter sempre um Existe folgado. É a quem está sintonia. sufocando, né? Existe quem está sufocando, né? Quem está sufocando. E o Isso controle mesmo. faz muito disso, né? O controle você Uhum. se sente sufocado, né? Vou falar desse lugar que eu conheço muito bem também, né? Você se sente sufocado pelo outro, você se sente vítima do outro, só que você Usado. se sente usado, né? E aí você vai se irritando, você vai virando uma panela de pressão, você vai ficando totalmente reativo, porque existe lá uma criança birrenta tua, né? Existem algumas crenças que você vai trazendo que relacionamento tem que ser assim, que relacionamento tem que ser assado. Você vai trazendo vivências que foi da sua família, do seu primeiro núcleo familiar. Então, você está trazendo tudo isso como uma verdade. E aí o que o universo está te proporcionando não é nada disso. E você quer fazer o quê? Controlar, porque você vai sair daquilo que você já conhece, que você tem como experiência.
E aí você quer controlar, 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 controlar. E esse controle vai te dando tanto esforço, né? Vai te deixando tão cansado, que a essência, coitadinha, ela chora, né? Porque você não sabe o que é essência nesse processo do controle. Né? Até que Uhum. quando você para de fazer esse esforço nesse processo de você se olhar, você começa a falar assim, nossa, eu nem me dava conta de quantas coisas eu controlava. Porque é uma coisa Uhum. incrível. O controle gera controle de outra coisa, que gera controle de outra coisa, que gera controle de outra coisa. Você fica permeado por tanto Uhum. controle, tão pronto para o ataque, né? E pronto para a Uhum. defesa, que você não sabe por onde começar. Né? Então, muito Uhum. legal tudo isso, porque assim, ontem eu estava tendo um papo com uma aluna minha, ela está num processo muito difícil, e a frase dela, anotei aqui, porque a frase dela é assim, eu quero a minha liberdade, eu quero a minha liberdade, né? Eu estou me sentindo presa, eu não quero isso, eu não cheguei nessa idade, na terceira idade, para viver isso que eu estou vivendo, eu nunca quis isso. E aí você fala assim, nossa, quanto controle, né? E eu falei assim, nossa, você tem controle do quê? Que momento da tua vida você realmente teve controle? E aí a gente foi conversando e foi incrível porque nós chegamos numa ideia de quando ela foi adolescente, quando ela era adolescente, ela é de outro país. A mãe dela chegou, elas moravam com a avó, e a mãe dela chegou com o pai e falou assim: nós vamos para o Brasil. E ela, na hora, eu não quero ir para o Brasil, eu quero ficar com a minha avó, eu não vou. Ela falou assim: você vai aonde nós formos. Naquele momento, foi tirado dela a liberdade de escolha. Naquele momento, a dor dela se manifestou para todos os outros momentos da vida dela. E aí, o que aconteceu? Ela foi controlando a situação para dar conta do que a vida ia pondo. Então, eu não quero me casar, sou obrigada a casar. Então, controlo porque todo mundo faz assim, então eu tenho que casar, né? E aí eu não quero ter filhos, engravidou da primeira filha, engravidou da segunda filha, da filha. Então ela foi criando esse autocontrole para dar conta de tudo e ela estava presa, então naquela hora que ela estava ali, eu não quero tudo isso, eu quero a minha liberdade, a minha liberdade, a minha liberdade. Fomos diretamente no ponto, né? Então, quantas Uhum. vezes na vida nós não somos movidos pelaquilo que nós não estamos totalmente conscientes, né? Por as nossas Uhum. crenças, por as dores que vão ocasionando, os traumas que nós vamos vivendo, e a gente não dá Uhum. conta disso. E esses Uhum. momentos que a vida nos coloca, né? Essa prisão momentânea, seja ela financeira, seja ela relacionamento, seja ela consigo mesma, né? Uma crise existencial de não se encontrar nesse planeta. Esse lugar que a gente vai se encontrando, nós somos movidos muitas vezes por tudo isso que nós não temos essa consciência, né? Uhum. E isso faz com que nós percamos a fé em nós mesmos, percamos a fé no sistema, percamos a fé nas pessoas, né? Percamos a fé do universo, né? E Uhum. aí esse questionamento que vem através dessa perda, dessa baixa, dessa raiva contida, dessa ira que está contida, porque você vai contendo, Uhum. né? E na verdade você quer fazer o movimento, e a ira a gente sabe que é algo bom, porque ela faz a gente se movimentar, se manifestar e de encontro a, né? Mesmo que isso Uhum. vá espirrar para vários lugares, mas é necessário esse movimento. E aí, quando você nega essa ira, que você vai virando uma panela de pressão, você perde a força em tudo, né? Desacredita em tudo. E é Uhum. exatamente nesse lugar, nesse movimento, nesse momento que você tem que, você precisa se encontrar. Porque é o momento mais difícil
que é o que a gente está falando aqui, que só depende de você. Ninguém vai fazer por você. Uhum. Então, o monge ficou uma vida falando para ela, né, acolhendo a moça, né, acolhendo. E ela precisou de um chacoalhão para que aquilo acontecesse. Eu precisei de Uhum. uma frase de um amigo que aquilo me fez falar, nossa, então, peraí, eu estou muito vítima, né? Opa, deixa eu acordar nesse lugar aqui, para onde eu tenho que ir. É a autorresponsabilidade, né? É você Uhum. crescer, é você assumir a rédea da sua vida, se responsabilizando pelas partes que cabe a você de fato. E Uhum. trazer consciência, trazer lucidez para a sua vida, entrar no fluxo da sua essência, no fluxo do universo, requer essa autorresponsabilidade, né? Essa coragem de você partir para algo novo, você partir para aquilo que é sempre o mesmo, porque o universo vai dar sempre o mesmo até você aprender. E aí, se você não quer abrir a porta, se você não quer passar pelaquela porta que já está aberta, por medo, por culpa, você não vai se dar essa oportunidade, né? Você não vai Uhum. conseguir sair do buraco. Tá cheio de mão esticadinha querendo te puxar e você só consegue estar ali na lamentação, na dor, na tristeza, culpando o outro, no controle, né? Uhum. Então, Se culpando. se culpando, se pondo como uma pessoa pior do mundo, né? Então, Uhum. olha para isso com a oportunidade de pegar uma mão que está esticando para você, pegar de fato a porta que está aberta e passar por aquela porta. Ir num Passar a fase. vídeo, Uhum. né? Para passar a fase. E naquele vídeo novo que você nunca ouviu, que caiu de repente na sua internet, na sua página, do nada. E aí você fala, nossa, né? Caramba, deixa eu prestar atenção nesse negócio aqui. E aí quando você vê, você assiste todos os vídeos da página inteira da pessoa e você fala, meu Deus. Porque o universo, né, Sônia, ele é fluxo constante. Se você se abre, ele joga para você. Ele Uhum. vai trazer Sim, de é a encontro para expansão. você. Essa é a grande diferença, né? Que a gente, nós como humanos, a gente tem esse cérebro límbico, né? O córtex frontal, cerebral, e que é a diferença dos animais, né? Então, a gente consegue trazer as emoções para esse lugar, a gente consegue a empatia de ver o outro, né? Então, isso já está desenvolvido em nós, quer dizer, já está aí em nós. A gente tem que ir aprimorando, né? Senão a gente fica nesse lugar, nesse mar, né? De, de impossibilidades que eu vou me colocando, ou num lugar de controle. Se eu não faço, ninguém faz. Eu estou aqui para fazer porque está todo mundo cego. É orgulho também, né? Uhum. Todos temos, novamente, essa, essa capacidade, né? Esse cérebro límbico, esse córtex cerebral frontal, que nos faz essa diferenciação. Cada um está no seu processo. Como que eu expando o meu processo? Como eu me conheço? Como que, diante de um desafio, eu não fico ali tanto tempo mais batendo a cabeça? Vou bater agora só 10 vezes. Antes eu batia 100, agora eu vou bater 10. Mas É eu já vou isso. olhar ali, né? Ah, não, gente, já tem essa possibilidade aqui, né? O que que eu faço diante de um desespero que eu estou, né? Por que que eu estou desesperado? O que que está dentro de mim, né? Mas aí é um processo, né? A gente sempre fala, como terapeutas energéticas, aqui como psicanalistas, o processo é um processo sempre para dentro. O movimento nunca vai ser fora. Você não vai. O máximo que você pode fazer pelo seu ambiente é com os objetos, né? Trocar tudo de lugar, é fazer uma boa limpeza na sua casa, isso já ajuda muito. É colocar as coisas que você gosta ali, né? E começar a emanar isso que você falou. Eu quero me abrir, eu quero a verdade, eu quero me conhecer, como eu funciono,
Como quando eu estou diante de um desafio, como que eu fui saindo desses desafios? Ah, do mesmo modo que tem um padrão de dor, tem padrões de resoluções dentro da gente. Uhum, uhum. Então, olha, quando eu estava ali naquela situação, eu Polaridades, fiz né? assim, né? Quando Polaridade. então, eu vou lá, então para mim eu funciono melhor assim, dessa maneira. Por qual é a tendência? Se comparar com o outro, né? O outro, ele tem outras experiências que os levam a fazer certas coisas. Não é você. Enquanto a gente não sai da comparação, a gente fica em dor, porque a gente não se vê como único, né? A gente não vê ali que na verdade, no real mesmo, só existe a frequência junto com aquela pessoa. Ela é um todo do universo. Se ela começa a se olhar assim, que ela é um todo, e eu não estou falando isso, ai, agora eu vou ser a orgulhosa, só eu tenho que ser a primeira da fila. Não é assim, não é dessa expansão. Existe a minha energia. E eu sou aquele poder de energia. Então, desse lugar, quanto mais eu conheço esse poder de energia, mais eu consigo emanar a minha frequência, ter o que eu preciso ao meu lado, porque eu me conheço. Eu sei qual, eu vou prestando atenção qual é esse caminho que eu posso fazer para ir passando essas fases de desafios da minha vida, né? Porque as fases de desafio que aparecem é o que me dá mais empoderamento, mais experiência para fazer melhor, porque eu carrego aquilo tudo sempre. Então, se eu carrego e resolvo, eu vou expandindo, expandindo, expandindo. Agora, se eu carrego e não resolvo, né, fico embutindo dentro de mim, eu vou sendo uma bombinha, né, uma bomba atômica de mim mesma. E eu começo a me autodestruir com doenças, com questões emocionais, mentais, né? E aí parece mesmo que, nossa, eu tô perdido aqui. Deus me abandonou, né? Só eu que cuspi na cruz, só eu que joguei pedra e nada mais aqui me favorece, né? Nós somos o nosso poder. Quando a gente se redescobre, a gente vai entrando nesse poder, né? E não tem outro jeito. Essa semana, esse final de semana, a gente estava eu estava lá com o pessoal da parceria do Espaço Humanidade, e a gente estava fazendo uma técnica, né? E, e eu me coloquei para ser a tratada, né? Que é a delícia. Falei assim, opa, gente, né? E aí eu até falei pro pessoal depois do meu grupo, né? Que eu via, né, um espaço tão grande. E quando eu fechei os olhos, parecia que eu estava num lugar em que cada pessoa, cada terapeuta que estava ali, né, ele estava num mundo e que ele foi trazendo, e só ele podia trazer naquele momento para ele todos os seres que ele podia ajudar. E, e era muito, 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 né? Então, e eram tantos que não tinha como ele não ser percebido naquele lugar, como se fosse mesmo um lugar enorme e que cada ser único, né, quando ele ia fazendo esses movimentos de ajuda, esses movimentos de novas percepções, de encaminhamentos, né, era como se ele se magnetizasse mais e aquelas pessoas, né, que ele ia fazendo isso também iam se multiplicando, ia formando, 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 né? E é isso que a gente quer, né? A ideia é formar cada vez mais massas críticas, né? Porque tem poucas pessoas ainda, né, que conseguem sentir a experiência. Porque a gente pode ler 500 livros e a vida continuar travada. Não está no livro, está de se permitir. E a gente tem muito medo ainda. A gente se esconde nessa salinha, né, intelectual, muitas vezes. A gente se esconde
atrás das experiências das outras pessoas. As experiências são ótimas, mas como que eu faço com aquilo? Como que eu pego aquilo, trago